Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Qual que é o critério para você cortar, né? Cortar conteúdo? Você assiste conteúdo completo? Porra! Quantas horas tem o seu dia? Então, aí você começa a contratar a gente. Mas pra você ter uma ideia, o nosso trabalho começa lá meio-dia, então meio-dia começa os podcasts e vai até meia-noite. E você assiste todo o conteúdo? Então, às vezes, por exemplo, equipe, você escolhe... Que conteúdo você escolhe para você assistir, para você cortar? Quais são os podcasts? Então, hoje em dia, a gente pega... Pelo nome do canal sempre foi Vamos Fazer dos Maiores. Mas aí a gente parou de fazer do Podpah e tal. Mas então, hoje a gente pega o Flow e o Vênus. E After Canal, com certeza. O After Canal, a gente já E é pegou você alguns. que faz, eu tenho certeza. Senão, você vai ser. Aí eu vou te falar o porquê que eu tenho que escolher os podcasts hoje. Primeiro, pelo tempo. Então, já rolou uma época que a gente fazia todos os dias 4 podcasts. Então, às vezes no mesmo dia, os 4 podcasts davam 3 horas cada um. No final do dia, mano, você fica maluco. E isso numa semana inteira, tava todo mundo da equipe estressado e tal. E aí a gente diminuiu pra 3 no dia. E aí eu tenho que escolher muito bem quais que eu vou entrar. Então, o Flow e o Vênus a gente faz porque eles são ao vivo e eles não têm regra das 24 horas. E eles são gigantes. Sim. O Vênus me possibilitou criar um público feminino muito forte também. O que não é comum para um canal de podcast. Eu tenho 20% do público é feminino lá no meu canal, inclusive. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, qual tipo de podcast fazer... Antes eu fazia muito desses podcasts falando pornografia, tudo isso, entendeu? Realmente dá view. Mas é um público nada qualificado, ou seja, o CPM era baixíssimo e tal. Então se pagava pouco para fazer esse tipo de conteúdo, apesar das grandes views. Comecei a perceber que se você pegar caras mais desconhecidos, o cara não precisa ser famoso, que vai sentar aqui, igual a gente tava conversando. O cara não precisa ser famoso pra dar view. Ele só precisa ter uma história boa. Sim. Principalmente no corte. E aí eu pego história boa. Então, os vídeos que mais dão bom é, tipo, geralmente, o cara é delegado, é polícia, é psiquiatra, é neurocientista. É sempre assuntos interessantes, pelo menos no meu canal, dão muito certo. Então, tanto que a estratégia que eu tô dando pro Lutz Podcast é trazer essa galera pra conversar com um cara que não entende muito, pra atingir as pessoas que não sabem nada. Meu papel aqui agora com você. Mas o meu lá também é esse. Lá o meu lá a também ideia é dele esse. foi esse. Quando eu tinha conversado com ele, ele falou, vou trazer um psiquiatra, vou trazer um neurocientista. Trouxe um hipnólogo que hipnotizou ele. Foi muito legal o episódio. Ele te hipnotizou no meio do teu podcast? Não. Antes, mas pré-hipnose, eu gravei tudo, fiz então. conteúdo. Mas ele hipnotizou antes e aí a gente fez o podcast lá. E a gente conversou sobre o que aconteceu ali na hora, no meu cérebro. Ele é hipnoterapeuta também. Então, o conteúdo que Qual é o nome dele? É Diego Fontanella. Depois me indica ele. É legal, porque o conteúdo que a gente criou ali é ele falando sobre como você utilizar técnicas de hipnose, que também são técnicas até de religiões, pra, por exemplo, você diminuir sua ansiedade, sabe? Ou pra você ser um cara mais produtivo, ou às vezes conseguir dormir, pra quem tem problema de insônia. Então, o trabalho dele como hipnoterapeuta é tratar isso, pessoas com depressão, pessoas que tiveram traumas na infância. Ele trata tudo com hipnose. Então, aí vem um assunto sobre isso, que às vezes o cara não tá interessado na hipnose. Mas o cara é um cara com ansiedade, igual eu sou. Aí tem interesse no assunto. Tem interesse no assunto e ajuda muita gente. Eu e aí te dá muita perguntando view. porque eu tive contato com... como eu te falei já, né, antes, que eu nunca nunca conseguiram me hipnotizar, né? Sim. Porém, eu estive em contato com um hipnoterapeuta que eu quis ser hipnotizada, mas era para resolver um tema justamente como o que você está falando, uma coisa de ansiedade. E ele era hipnoterapeuta, que eu perdi contato com ele por completo, nem lembro o nome. Ele era hipnoterapeuta justamente nesses centros de reabilitação para as pessoas química dependentes, pessoas que fumavam e etc. E realmente era uma coisa, um trabalho que ele fazia muito sério, muito bom, muito legal. E eu adoro gente assim. Infelizmente, não é possível fazer isso comigo, mas eu acho muito legal. Agora, você falou uma coisa bem interessante que eu esqueci agora. Que ele é ansioso? Não de ansioso. Ansioso sou eu. Você acabou de falar sobre o fanatismo religioso.
Você falou que é a mesma tática que utilizam bastante. Eu tô falando de fanatismo religioso. Você falou assuntos religiosos. Isso. Que também hipnose é utilizada nas grandes, digamos, lideranças religiosas, né? Para abarcar essas multitudes. E aí, conversando com ele abriu um pouco minha mente sobre o que é a hipnose. A hipnose a gente faz no nosso dia a dia, muitas vezes, e a gente nem percebe. Sim. Entendeu? Por exemplo. Uma concentração que você tá em alguma coisa. Qualquer hora que você quer se concentrar. Não sei, por exemplo, se você vai meditar, por exemplo, você praticamente tem que se hipnotizar para não perder a concentração na respiração e tal. Então, a hipnose está presente no nosso dia a dia, beleza. Tem um livro, inclusive, que chama... Esqueci o nome do livro, mas é alguma coisa tipo Jesus Cristo. É foda, mas é tipo assim, Jesus Cristo o primeiro hipnotista, algo assim. E aí, ele fala sobre isso. Não necessariamente que Jesus Cristo era um hipnotista, mas ele fala de como as religiões e a igreja e qualquer outro tipo de religião usa de técnicas de hipnose para fazer algo do tipo. Então, eu não tenho conhecimento exato e eu não gosto de julgar. Mas, por exemplo, muita coisa de possessão, eu acredito que muitas vezes nem é o cara atuando, sabe? E também não acho que sejam demônios. Eu acho que ele tá acreditando que ele tá possesso. E eu acho que também, para tirar você um pouco desse assunto, que pode ser um pouco delicado para algumas pessoas, né? Que religião que eu toquei, a mesma coisa a gente pode aplicar na política. As multitudes levadas pelos partidos políticos também, muitas vezes, são naquela coisa, sabe, como aqueles cavalos, né? Que eles não conseguem entender que tem uma outra realidade, ou de repente começar a aceitar as opiniões de outras pessoas, porque eles têm aquela única convicção na cabeça deles, que também tem a ver com um pouco essa... Digamos, chamemos isso hipnose multi-hipnose, né? Chamemos assim. Mas é algo assim também, né? Ele me deu um exemplo legal sobre a hipnose, do porquê que ela é presente no dia a dia lá, que eu acabei de lembrar. De que, quando a gente tá vendo um filme, por exemplo, a gente entra num estado de concentração tão grande que não importa se aquilo é real ou não. A gente vai se emocionar, vai chorar, vai sentir raiva. É um tipo de hipnose. É um tipo de hipnose. Estádio de futebol. Torcida de um time. Gente, completamente. Aquela vibração, aquela coisa, aqueles decibéis, né? Uma rave também. Tudo isso acaba levando você numa certa vibração, numa certa estágio de hipnose, né? Mas a gente acabou de sair completamente do canal dos cortes. Não, dos cortes, sabe que eu queria... Uma última pergunta sobre o canal de cortes. Você acha que ainda vale a pena montar canal de corte? Eu vou te falar no sentido, você quer ganhar dinheiro com monetização do YouTube pelo canal de corte? Não vale a pena. Pronto. Mas o canal de corte é uma catapulta gigantesca para qualquer outro projeto que você tenha. Então, esse cara que eu conheci há pouco tempo, ele fala sobre empreendedorismo, finanças, esse tipo de coisa. Ele criou um canal de corte só sobre esse tipo de assunto. Ele pega os podcasts que rola sobre isso e posta lá. E aí ele usa o público do canal de corte, que é muito maior, é muito mais fácil atingir pessoas no começo. E ele põe uma propaganda. E joga pro canal oficial deles, entendeu? E aí, isso a gente só tá falando da monetização do YouTube. Então dá pra ganhar dinheiro com venda de infoprodutos também. Então, curso e tal. Venda de espaço publicitário. E é isso. E venda... Aí, quando eu falo espaço publicitário, não é só a propaganda aqui ou a propaganda no começo do vídeo. Às vezes, num canal de corte, por exemplo, eu posso cobrar pra postar o seu podcast, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, aí você alcança muita gente e ganha dinheiro de outras formas que não são a monetização do YouTube diretamente, entendeu? Mas você não